está iniciada aí a nossa gravação, né? Então, hoje a gente vai continuar vendo aqui o assunto sobre redes de computadores. Particularmente, a gente vai continuar no assunto circuitos virtuais e datagramas, né? Só para dar uma recapitulada aí, né? Semana passada, nós estávamos falando sobre algoritmo de roteamento, falando sobre repasse e roteamento, né? Então, a gente viu que o repasse é um trabalho local de escolher por qual das interfaces deve seguir o pacote que chega, né? Enquanto o roteamento é o algoritmo global, tá? Executado em toda a rede, para que haja a construção, então, das tabelas de repasse. Então, se a gente for falar em termos de uma rede, está sendo dito aqui, dado uma rede, né? Vou botar aqui um exemplo de uma rede, tá? Com alguns roteadores, tá? Várias ligações entre esses roteadores, tá? O que acontece no repasse, né? Vamos supor que uma informação está chegando por essa linha aqui para esse roteador, que essa informação ela tem que seguir até o roteador destino, esse aqui, tá? Quando chega na linha de entrada, esse roteador tem uma tabela que é conhecida como tabela de repasse. Então, o repasse significa, chega um pacote, essa tabela é rapidamente consultada e o que essa tabela tem é que, de acordo com endereços que estão na tabela, endereços de destino, ele tem linhas de saída. Então, esse roteador tem, por exemplo, a linha 0, a linha 1 e linha 2. Né? Pode ser que na tabela de repasse esteja dizendo que aquele destino tem que sair pela linha 2. Né? Significa que esse pacote será mandado, então, por baixo, para o roteador aqui de baixo, não pela linha 1. Essa é a tabela de repasse. Né? Agora, como elas são montadas? Para que as tabelas de repasse possam ser montadas, existe um algoritmo que é executado em toda a rede, tá? Que envolve a conversa entre todos os roteadores que estão na subrede, para que eles combinem quais são as rotas dessa rede. Tá? Então, quem faz isso, essa conversa entre os roteadores para que sejam calculadas a tabela de repasse, é o roteamento. Tá? Então, tem uma relação bem íntima entre eles. O algoritmo de roteamento ele é criado, ele é executado para criar as tabelas de repasse. Tá? Então, enquanto a tabela de repasse é algo local, que diz respeito ao roteador, o algoritmo de roteamento é algo global, que envolve todas as máquinas. Bom, e com relação a circuitos virtuais e datagramas? A gente está vendo aqui a camada de rede. Tá? Na camada de rede, nós temos duas formas, duas técnicas, duas grandes técnicas de implementação da camada de rede. Uma delas é com relação a circuitos virtuais e outra delas é com relação a datagramas. Né? A gente vai conversar aqui rapidamente sobre circuitos virtuais, aí depois a gente vai conversar bastante sobre datagrama, já que o modelo da internet é de datagrama. Tá? O IP ele é um protocolo de datagramas. Então, nós temos basicamente duas formas, tá, para se organizar a camada de rede. Uma delas é utilizar conexões e outra é trabalhar sem conexões. Né? A gente já viu esses detalhes aqui de conexão, orientada à conexão, com relação à camada de transporte. Né? Então, a camada de transporte, quando a gente usa o TCP, nós temos um sistema orientado à conexão. Né? Aqui nós não estamos falando de conexões da camada de transporte, nós estamos falando de conexões da camada de rede. Tá? Então, a camada de rede ela também pode trabalhar de forma orientada a conexões, estabelecer uma conexão entre um ponto e outro. Essa conexão de rede ela é um pouquinho diferente da conexão de transporte. Tá? Então, na camada de rede, um serviço orientado à conexão costuma ser chamado de circuitos virtuais. Existem alguns exemplos de rede que trabalham com circuito virtual. Uma rede muito conhecida é a rede ATM, tá? Uma rede de alta velocidade. Ela é toda baseada em circuitos virtuais. Aí nós vamos ver como o funcionamento. Então, o circuito virtual ele facilita bastante o esquema de roteamento em uma rede, tá? E permite com que os pacotes sejam encaminhados mais rapidamente. Já um serviço que realiza entrega de pacotes independentes, né, sem nenhuma conexão, sem nenhum relacionamento entre pacotes passados e pacotes futuros, é uma rede que a gente chama de rede de datagramas. Né? E já comentei aqui, né, os serviços com conexão e sem conexão da camada de rede, eles são diferentes daquele da camada de transporte. Tá? O objetivo da camada de transporte é trazer confiabilidade à comunicação. Então, o objetivo da camada de rede, tá, é levar uma informação até o destino.
Tá? Então, eles têm finalidades diferentes. A conexão de transporte ela é voltada para dar confiabilidade, fazer tratamento de erros, e a conexão da camada de rede ela é voltada para encontrar um caminho na rede. Então, especificamente aqui sobre circuitos virtuais. Então, qual é a ideia de circuitos virtuais? Evitar a necessidade de escolher uma nova rota para cada pacote que passa pelo roteador, né? Normalmente, as redes de circuitos virtuais costumam chamar o seu gateway não de roteador, mas de comutador, né? Mas o trabalho é praticamente o mesmo. É chegar a informação e rapidamente decidir pela linha de saída. Eu vou comentar mais para frente aqui alguns aspectos, por que ele é mais rápido, né? Então, só para deixar registrado aqui, né? Uma rede de circuitos virtuais muito conhecida é a rede ATM. Tá? Sempre que vai haver uma troca de informações entre equipamentos ligados por esse tipo de rede, vai haver uma conexão na camada de rede. Tá? Então, nesse esquema aqui, é utilizado em sub-redes com serviço de rede orientado à conexão. Quando é estabelecida uma conexão, é criada uma rota entre o hospedeiro origem e o hospedeiro destino, né? Então, aqui a gente percebe muito claramente a diferença da conexão para a camada de transporte. A camada de transporte não trata de rotas, né? A camada de rede, a conexão da camada de rede, ela trata de rotas, ela trata de estabelecer um caminho. E essa rota vai ser utilizada por todo o tráfego que flui pela conexão entre os hospedeiros. Segue sempre o mesmo caminho. Essa rota nunca vai mudar. Se for necessário mudar a rota, se aquela rota caiu por algum problema, vai ser necessário desfazer a conexão e fazer outra, né? Então, o circuito virtual ele consiste em um caminho definido entre origem e destino. Tá? Vou fazer um vai e vem aqui entre os slides, só para mostrar, né? Então, caminho definido, a gente vai ver um exemplo do caminho definido esse aqui, ó, que está em verde. Né? É definido também por números de identificação de circuitos virtuais. Então, opa, são esses números que estão aqui, ó, CV igual a 23, CV igual a 8, CV igual a 37, sendo que ao longo do circuito esses números podem mudar. Então, tá aqui, ó, um para cada enlace ao longo do caminho. E também registros em tabelas de computadores ao longo do caminho. Esse registro de tabelas. Tá? Então, como passa por A, B, E e F, ele está registrado na tabela A, na tabela de B, na tabela de E e na tabela de F. Tá? Então, esses elementos aqui definem o circuito virtual. O caminho, o número de identificação e registros na tabela. Né? Então, essas tabelas elas vão existir dentro dos comutadores de um circuito virtual. No exemplo aqui, o host H1, ele quer trocar informações com o host H2. Num modelo como a internet, basta estar enviando de qualquer maneira, chega lá. Num modelo de circuitos virtuais, a gente precisa primeiro estabelecer uma conexão, né? Então, a fase de estabelecimento da conexão ela vai definir o caminho que vai ser seguido, né? E como define o caminho, né? Quando for solicitada uma conexão de H1 com H2, o que vai acontecer? Ele vai solicitar essa conexão roteador A, e o roteador A vai combinar com ele. Esse circuito será o circuito 23. E o roteador A, ele determina, no momento do estabelecimento, que ele vai ter que mandar por B. Tá? Então, entre A e B vai ter um circuito que é 8. B vai determinar, durante a fase de estabelecimento, que tem que vir por E, vai ser o circuito 37. E vai determinar que o caminho por F é direto, um circuito 22, e F já é o destino. Então, ele fala com o hospedeiro pelo circuito virtual 16. Tá? Como isso fica registrado nas tabelas? A informação que fica registrado no roteador é o que entrar pela linha 1 com o circuito virtual 23 sairá pela linha 3, né, com o circuito virtual 8. Então, o pacotinho que chega aqui, ele chega pela porta 1 e tem circuito virtual 23. O roteador A, o comutador A, rapidamente consulta a sua tabela e fala, opa, está aqui, ó, porta 1, circuito 23. Sai pela linha 3, circuito 8. Então, ele muda o número de circuito e joga para lá. Quando a informação chegar no B, o B olha o quê? Opa, está entrando pela linha 1 e está chegando com o identificador de circuito 8. Eu tenho que jogar pela linha 2 e vai sair com o circuito 37. Né? Quando chegar no E, a mesma coisa. Está chegando pela linha 2 com o circuito 37. Então, a saída é pela linha 3 e o circuito será o 22. Por fim, quando chegar no F, está chegando pela linha 1
circuito virtual 22, sai pela linha 3 com o circuito virtual 16. Quando chegar no hospedeiro 2, o número 16 está identificando que é uma conexão com H1. Né? Então, pode ter uma pergunta aqui, né? Por que não o mesmo número ao longo do caminho? Né? Por que não ser todo mundo 23, por exemplo? Né? Fica mais fácil quando a gente varia os números, porque para combinar, por exemplo, que seja o circuito 23 ao longo de todo o caminho, era necessário encontrar ou contar que esse número 23 estivesse vago em todos os roteadores. Então, para escolher um número único, precisaria que todos os roteadores conversassem entre si para descobrir um número que estivesse vago em todos eles e pudesse ser utilizado. Nesse esquema aqui, onde o número pode mudar, fica muito mais fácil, porque cada roteador toma a sua decisão. Né? Então, ele toma a sua decisão, muda o número de circuito e joga para outra saída. E aí tudo funciona de uma forma mais fácil, a negociação é bem mais tranquila. Então, sempre que um novo circuito virtual é estabelecido, né, através de um comutador, né, um registro é adicionado à tabela do comutador. Né? Então, essa tabela aqui do comutador, ela vai crescendo conforme vão sendo estabelecidos os circuitos virtuais. Sempre que um circuito termina, por outro lado, as informações são removidas da tabela ao longo do percurso. Então, quando esse circuito aqui se encerrar, o que vai acontecer? Cada entrada desse circuito da tabela do computador vai ser eliminada. A utilização de diferentes identificadores ao longo do caminho simplifica o trabalho, tá? Eu acabei de falar isso com vocês. Né? E, ao estabelecer um caminho dessa forma, tá? É como se fosse colocar um circuito físico, é como se a gente encaixasse um cabo de rede, ligando diretamente os hospedeiros. Tá? Então, é como se eu pegasse um cabo de rede, ligasse nessa máquina, e esse cabo passasse por esse caminho e ligasse diretamente na outra máquina. Então, daí o nome circuito virtual, que funciona exatamente como um circuito, só que é algo virtual, né? Não é um circuito verdadeiro. Uma característica importante é que, como seguem sempre pelo mesmo caminho, os pacotes não passam à frente um do outro. Né? A gente viu aqui que na internet, por exemplo, já comentei com vocês, pacotes podem chegar fora de ordem. Ele chega fora de ordem por quê? Né? Porque com o tráfego na internet, o congestionamento na internet, mudanças dinâmicas de rota, um pacote que estava passando por um caminho da rede que está muito congestionado, tá? O algoritmo de roteamento pode determinar que o melhor caminho passa a ser outro caminho. Né? Então, enquanto um primeiro pacote sai e vai para um caminho congestionado, o que sai depois dele pode passar para um caminho livre. Então, quem sai depois pode chegar antes. Já que, como todos seguem obrigatoriamente o mesmo caminho, ninguém passa à frente de ninguém. Então, existem três fases que podem ser identificadas. Né? Essas três fases são as mesmas da conexão do nível de transporte. Primeiro, é o estabelecimento do circuito virtual. As mensagens passam por todos os comutadores de rede para poder estabelecer os números. Acontece a transferência de dados. E quando essa transferência de dados termina, acontece o encerramento do circuito virtual, quando as entradas nas tabelas são removidas. Né? E por que o circuito virtual é mais rápido? Né? No esquema de roteamento, o que acontece? Quando uma informação entra por uma linha de um roteador, né? Então a informação está entrando por uma linha de roteador, é preciso calcular, né? Independente se é circuito virtual ou datagrama, existe uma tabela que vai consultar os destinos possíveis, né? E a linha de saída que tem que ser tomada para cada caso. Né? No caso do circuito virtual, essa tabela, que é essa tabela aqui, o que ela contém? Ela contém apenas as linhas de entrada e os circuitos virtuais existentes. Então, na tabela, vai conter apenas os circuitos em uso. Né? Então, essa tabelinha aqui, no caso do circuito virtual, contém apenas os circuitos em uso. No esquema de roteamento por datagramas, quando a informação chega, é preciso encontrar uma rota. Então, a tabela é indexada por todos os endereços destino que são possíveis. Então, independentemente do endereço destino estar sendo utilizado ou não, ele consta na tabela. Então, essa tabela
no roteamento do datagrama, ela é mais complexa, ela é mais difícil de ser percorrida, toma mais tempo. Enquanto nos circuitos virtuais, por ser uma tabela menor, o identificador direto, é mais fácil encontrar a porta de saída mais rapidamente. Tranquilo aí os circuitos virtuais? Então, conforme já comentamos, né, existem algumas redes que trabalham com circuitos virtuais, né? E o caso do datagrama, tá? O datagrama é o caso da internet, onde os pacotes eles são enviados sem nenhuma relação com o passado, tá? Eu vou comentar uma outra coisa que não está escrito aqui, tá? Quando é estabelecida essa rota aqui, por exemplo, a rede de circuitos virtuais ela permite o que a gente chama de QoS, né? Quality of Service. Hoje em dia, muitas redes permitem o QoS, tá? Mas o que o QoS de redes com circuitos virtuais fazem? Você consegue, através de uma solicitação de QoS, estabelecer uma conexão, determinar uma vazão mínima que você quer. Por exemplo, você vai assistir um vídeo que você quer garantir determinada qualidade, ou fazer uma videoconferência, ou ter uma conversa telefônica. Você consegue reservar caminhos nesses roteadores de forma que ele te garanta que todos os enlaces aqui dê uma conexão mínima que você precisa, né? Então, todos os enlaces garantem isso. Aí vamos supor que esse roteador aqui, esse enlace já está um pouco sobrecarregado, mas ele tem condições de manter esse circuito. Se é solicitada uma nova comunicação, por exemplo, uma máquina que está aqui na origem, a máquina 1 para a máquina 2. Tá? Se o caminho vem por aqui, tá? E ele vê, né? Um dos caminhos, por exemplo, é ir de E para F e de F para C. Tá? Mas se isso viesse a comprometer o circuito que já está reservado, o que esse comutador faz? Ele joga para cima e vai para outro caminho. Então, a rota é selecionada também de forma a manter a qualidade do serviço. Redes de circuitos virtuais elas conseguem evitar congestionamentos, tá? Já que existe um controle muito forte da camada de rede. Então, o nosso caso agora é de datagramas. Num datagrama, nenhuma rota é previamente definida. Tá? Cada rota é decidida no momento em que o pacote chega. Então, cada roteador ao longo do caminho usa o endereço destino do pacote para determinar por qual interface deve enviar o pacote. Ou seja, ele realiza o repasse. Ele tem uma tabela indexada por todos os endereços destinos que são possíveis e as portas pelas quais devem seguir, né? Como não há um estabelecimento de circuitos, os roteadores devem manter tabelas de repasse baseadas em endereço destino de cada pacote, qualquer que seja o destino, tá? Então, eles têm que conhecer todos os destinos possíveis. Se as tabelas de repasse forem alteradas durante uma transferência, os datagramas de uma mensagem podem fazer caminhos diferentes até o destino, tá? Então, isso aqui a gente vê, pode ser visto como desvantagem como vantagem, né? A desvantagem é que normalmente isso aí faz com que os pacotes cheguem fora de ordem. Mas a grande vantagem, tá? E é como a internet funciona, isso é uma grande vantagem da internet, é que se houver um problema numa parte da rede, o algoritmo de roteamento muda o caminho que os pacotes fazem. Isso tudo funciona de forma muito transparente para os usuários. Eles não tomam ciência nenhuma. A gente nem sabe que está tendo problema ao longo do caminho, tá? Nós somos roteados automaticamente e nossos caminhos mudam automaticamente. E a conexão de transporte, como ela é independente de caminho, ela não cai. Continua tudo funcionando normalmente. Então, esse é um grande ganho, tá? Leva à implicação a outros problemas, mas dá uma estabilidade boa para as aplicações. Por que a rota é alterada? Por que a rota seria alterada? Uma possibilidade que os pacotes estavam passando por região que ficou sobrecarregada, né? Algoritmo de roteamento como OSPF, que é o recomendado hoje para se utilizar na internet, tá? Eles conseguem descobrir se a fila de um roteador está afetando o desempenho da rede. Então, se determinado roteador está sobrecarregado, ele está com filas grandes, o algoritmo SPF ele alivia o trabalho desse roteador, passando a rota para outros roteadores, né? Então, uma consequência é que os primeiros pacotes que estão seguindo pelo novo caminho pode chegar antes de alguns que estão seguindo pelo caminho antigo, né? Então, por exemplo, aqui,
A gente tem essa rede aqui, né? Tem uma máquina origem numa rede. Essa rede aqui passa por 2 roteadores até chegar no destino. E a rede aqui embaixo passa por um roteador só. Vamos supor que o caminho preferencial é por baixo. Mas ele começa a ficar muito congestionado. Esse roteador também pode ter uma linha de entrada aqui, por exemplo, que também está congestionando a saída. Tá? Então, como está tendo problema nesse roteador, o que o roteamento pode fazer? Ele para de mandar por baixo e começa a mandar por cima. Mas houve aquele último pacote que foi mandado por baixo. E o seguinte a ele foi mandado por cima. O que acontece? Como esse roteador está muito cheio, esse pacote vai entrar numa fila. E ele vai descendo na fila, né? Até que em um determinado momento ele consegue seguir. Só que nessa que ele seguiu, o que aconteceu? Durante o tempo que ele estava na fila, o pacote seguinte, ele que foi roteado por cima, não enfrentou fila nenhuma. Então ele passou de um roteador para o outro, de um roteador para o outro, e chega ao destino antes. E esse outro aqui chega ao destino depois. Ou seja, quem saiu depois chega antes, né? Então, uma consequência, né, é que alguns pacotes podem chegar ao destino antes dos pacotes que foram mandados antes dele. Quais os problemas que pode acontecer com uma rede de datagramas? Você pode perder datagrama, tá? Dependendo da rede. O protocolo IP, a gente vai ver aqui, ele não faz teste de erros nos dados, então ele pode entregar com erro nos dados. Tá? Desculpa, esse aqui é o de baixo, né? Chegar com erro, então ele não faz teste para chegar com erro. Ele pode perder datagramas, ele pode passar por redes que não são confiáveis, então há perda de datagramas. O IP não faz a retransmissão, não é problema dele. Datagramas podem chegar fora de ordem, aquele assunto que a gente acabou de discutir aqui, né, quando existe uma mudança de rota. E datagramas ainda podem ser duplicados. Existem algumas tecnologias de rede que podem duplicar datagrama. Eu já comentei algumas vezes aqui. As redes Wi-Fi, por exemplo, às vezes elas duplicam o pacote. Tá? E se você estiver mandando essa rede Wi-Fi estiver servindo como camada de enlace para a internet, o IP vai mandar o pacote duplicado também, não vai nem ter dúvida. Já que não existe um histórico de transmissão. Bom, com relação ao endereçamento, tá? Uma das coisas mais importantes que existe na camada de rede é o endereçamento entre máquinas. Tá? É permitir que uma máquina possa ser identificada no destino. Né? Basicamente é o seguinte, é padronizar como vai ser o endereçamento. Tá? Você poderia, numa cidade, o endereço ser o nome de uma pessoa, por exemplo. Tá? Então não tem nenhuma estrutura nesse nome. Tá? Ou pode ser, por exemplo, um nome de rua seguido do número de casa. Aí fica muito mais fácil, né? Você vai ter lá o número das ruas, o nome das ruas. Algumas cidades podem até numerar as ruas em vez de usar nomes, que fica até mais fácil ainda chegar. Você vai andando pela rua, rua 8, rua 9, rua 10, rua 11, aí chega na rua que você quer, rua 12. Tá? Então fica ainda mais fácil isso aí. Na rede vai acontecer de uma forma similar. A gente precisa de um endereçamento, uma forma de criar endereços que facilitem. Tá? A Paula César está falando ali, tipo Brasília. Eu não conheço muito Brasília, não, tá? Mas eu acho que lá sim. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, isso é bastante comum. Tá? As ruas serem numeradas. Né? Isso facilita o endereçamento. Né? O... Então, existem algumas formas de se criar endereço. E a responsabilidade de criar endereço é da camada de rede, a camada que a gente está estudando. Né? Porque é a camada de rede que é responsável por entregar. Né? Então, ela é responsável por definir o endereço. Quem no Brasil é responsável por entregar a correspondência? Né? Os Correios. E quem é o responsável por definir a área de entrega? Definir, por exemplo, o CEP, que é um tipo de endereçamento. São os Correios. Tá? Então, quem trabalha com endereçamento é responsável por criar esse endereço. Né? Placas de rede, cada tecnologia de rede tem uma forma diferente de endereçar. Né? Então, se você está usando redes, por exemplo, Ethernet, e vai misturar com rede PPP, rede Ethernet e rede PPP tem formas diferentes de endereçar. Rede ATM é uma forma completamente diferente de endereçar. Tá? Então, o endereçamento da camada de enlace não serve, porque eles têm diferentes padrões. Então, a camada de rede padroniza uma forma, que no nosso caso é o endereço IP. Tá? Bom, então a camada de rede tem a função de unificar
toda a comunicação da rede, né? Então, deve definir uma forma de identificação que seja aceita por toda a rede, tá? O que a gente acabou de conversar. Bom, basicamente, nós temos 2 tipos de endereçamento, tá? Um é o que a gente chama de endereçamento hierárquico, onde existe uma hierarquia nesse endereço, né? Nesse endereçamento hierárquico, o endereço da entidade é constituído de acordo com o endereço correspondente aos vários níveis da hierarquia que faz parte, né? É o método sugerido pelo ITU-T, né, que é o responsável, é um dos órgãos de normatização, tá? Para interconexão de redes públicas de telefonia. Por exemplo, se eu vou indicar o número de telefone, eu boto lá assim, ó, mais 55. Né? Quando eu digo com mais 55, eu estou falando, ó, eu quero falar com o Brasil. Né? Aí eu sigo aqui, 21, Rio de Janeiro. Né? 22, por exemplo, interior do Rio de Janeiro, 11, São Paulo. Aí aqui um número, 1, 2, 3, 4. Esses 4 primeiros números definem uma central. Então, normalmente, eles definem um bairro ou um conjunto de bairros dentro da cidade, né? E o número final é o número do ramal dentro daquela central, né? 5, 6, 7, 8, por exemplo. Então, é bem hierárquico, né? País, cidade, um bairro dentro da cidade e um ramal dentro daquele bairro, tá? Então, quando você olha para o número de telefone, você tem mais ou menos noção de onde a pessoa está. Você não tem a noção exata, né? Você não vai saber exatamente onde está, mas tem uma noção. No endereçamento horizontal, tá, o endereço não tem nenhuma relação com o lugar onde as entidades estão dentro da rede, né? Um exemplo disso, tá, é o endereçamento utilizados na placa de rede Ethernet. A placa de rede Ethernet ela é fabricada e ela já sai com o endereço. Então, cada placa de rede Ethernet tem um endereço diferente das outras, né? Quando essa placa é fabricada, ela é colocada dentro de uma caixa, essa caixa vai para um galpão, depois ela vai ser exportada, pode ir para qualquer lugar do mundo, tá? Então, o endereço Ethernet pode estar em qualquer lugar. Quando você olha para o endereço Ethernet, você não tem a menor noção da localização com base nesse endereço. Então, o que a gente chama de endereçamento horizontal, né? O endereçamento IP, ele foi distribuído de forma hierárquica, tá? Para facilitar o roteamento. Eu acho que fica bem claro aqui como isso aqui facilita o roteamento, né? Por exemplo, se eu estou lá na, sei lá, lá na Europa, num país qualquer, e vou discar para o Brasil. Quando eu coloco mais 55, isso já informa para a central telefônica lá na Europa que ela tem que se conectar aqui no Brasil. Então vai ter um ponto de entrada no Brasil lá, provavelmente pela Embratel, né? Quando bater no 21, a Embratel já sabe que vai ter que direcionar para o Rio de Janeiro. Quando encontrar 1, 2, 3, 4, já sabe exatamente qual central vai ter que direcionar. E aí completa o número, né? Então, isso aqui facilita muito o roteamento. Então, o endereçamento hierárquico, ele é mais fácil. Dessa forma, o que acontece? A gente vai estudar ainda endereço IPs, né? Mas os endereços IPs, eles são definidos, eles têm são números, né, crescentes. Então, o que que se faz? Você pega a faixa de números, você bota uma faixa aqui para os Estados Unidos, uma faixa para a Europa, Estados Unidos não, América do Norte, uma faixa para a Europa, uma faixa para a América do Sul, uma para a África, uma para a Oceania. Aí você pega essa faixa aqui da América do Sul, né, aí você separa ela. Parte para o Brasil, parte para a Argentina, parte para o Chile e por aí vai, né? Aqui dentro do Brasil, você divide também em áreas, né? Você vai para regiões, região norte, região sudeste, região centro-oeste, região nordeste, região sul, né? Então, a distribuição dos endereços IPs são feitos para facilitar esse roteamento, né? Então, considerações sobre o roteamento indicam vantagens na utilização de endereçamento hierárquico, já que contém informações explícitas sobre onde está as entidades, né? Já o endereçamento horizontal facilita esquema de reconfiguração, né? Se você tem um computador que tem uma placa de rede Ethernet, você é um notebook, por exemplo, você entra no avião e viaja para outro lugar. Você não precisa mudar o endereço da sua placa Ethernet para você entrar numa rede, porque, como é horizontal, já se espera que você possa receber qualquer endereço. Já quando você muda de local, se você tem um endereço IP, você tem que trocar de endereço IP. Então, apesar do endereçamento universal ser realizado pela camada de rede, né,
o envio de pacotes ele é realizado pela camada inferior, tá? Então, esse aqui está falando o seguinte: a gente tem as camadas de uma máquina, tá? Uma dessas camadas é a camada de rede. Esse endereçamento é responsabilidade da camada de rede. Então, essa camada de rede, quando quer falar com uma outra máquina, ela passa o quê? Ela passa o endereço de rede da outra máquina. Só que tem um probleminha, né? O endereço de rede é um endereço lógico, né? O que passa pela rede, efetivamente, é um endereço físico, que é o endereço lá do nível de enlace, da camada de enlace física. Então, esse é o endereço que vale, tá? A rede vai trabalhar com esse endereço da camada de enlace. Porém, logicamente, você quer trabalhar com o endereço da camada de rede. Então, a gente precisa fazer um mapeamento, né? Porque, vamos lá, essa máquina aqui ela tem endereço de rede R1, mas ela quer mandar para a máquina que tem endereço de rede R2. Ela sabe o endereço de enlace dela, é endereço de enlace E1. Porém, efetivamente, tem que ser mandado para o endereço de enlace E2. Mas a máquina origem, ela só sabe o seguinte: ela tem R1, ela tem E1 e ela conhece R2. Mas ela não sabe o endereço de enlace para onde tem que ser mandado, tá? Então, a gente precisa de uma forma de resolver isso. No momento em que eu tento acessar uma rede R2, qual é o endereço efetivo dela? Qual é o endereço verdadeiro dela para que a mensagem possa chegar? Então, nós temos duas técnicas para realizar essa conversão. Uma delas é chamada mapeamento direto, onde existe uma fórmula que, dado o endereço de rede, eu consigo descobrir o endereço enlace. Ou seja, o endereço de rede ele é montado de acordo com o endereço enlace, tá? Existem algumas redes que conseguem isso. Não é o caso da internet, tá? Da internet padrão, tá? Outra forma é vinculação dinâmica, que é usar algum protocolo para resolução. Então, essa máquina origem, dado R1 e E1 e dado R2, ela consegue descobrir quem é A2 por intermédio de um protocolo. Um exemplo de protocolo de resolução é o protocolo ARP, que a gente provavelmente vai ver na semana que vem, tá? Mas, basicamente, adiantando já, o ARP ele é muito simples. Ele faz o seguinte: a máquina R1 quer mandar para R2, então ele manda uma mensagem por difusão para todo mundo na rede, né? Ele pergunta: quem é a máquina R2? Essa mensagem vai chegar para todo mundo. Só que só existe uma máquina que tem endereço R2, é ela, essa aqui. O que que ela faz então? Ela responde, ela manda uma mensagem de volta para R1, informando que ela possui o endereço de enlace E2. A partir desse momento, a máquina R1 pode mandar diretamente para ela usando o endereço de enlace E2, né? Pode parecer que isso gera uma perda de desempenho muito grande, né? E é o seguinte: se você quer mandar apenas uma mensagem, realmente tem uma perda. Porque para mandar um pacotinho, você primeiro manda uma pergunta, depois recebe uma resposta para depois mandar esse pacotinho, tá? Agora, isso não é a realidade da rede, né? A realidade, na grande maioria das aplicações, é que são trocadas milhares de informações entre as máquinas. Isso aqui só é feito uma vez, só precisa fazer uma vez, tá? Então, se uma vez faz isso, você determina, a máquina guarda em cache essa informação e depois troca milhares de outras informações, tá? Então, é apenas dois pacotes muito rápidos, muito pequenos no início. Depois são milhares de pacotes, esse tempo é diluído e nem dá para se perceber essa diferença. E mesmo quando se troca um pacote só, tá, é feito também muito rapidamente. O ser humano nem percebe. Então, a internet usa o ARP, usa a chamada vinculação dinâmica. Agora vamos entrar aqui, né, em detalhe, ver agora o seguinte: como funciona a camada de rede na internet, que é o nosso grande exemplo de rede aí. Então, a gente começa dizendo o seguinte: a internet, tá, pode ser vista como um conjunto de redes autônomas, né? Só o meu PowerPoint ele anda meio esquisito aqui, então ele acabou de dar uma travada. Será que ele vai reiniciar aqui? Essa última atualização aí da Microsoft não foi muito feliz, não. Tá, já voltou, deixa eu só achar aqui o slide que eu estava.
nesse aqui. Torcer para ele não travar mais, mas pelo menos é rápido. Então, né, a internet pode ser vista como um conjunto de sub-redes ou sistemas autônomos. Espera aí que eu perdi a visão. Tá? Conectados entre si. Né? Eric, mas eu ainda estou, no caso, no 10 aqui, tá? Se eu acho que fosse no 11, o pessoal está dizendo que está pior ainda, né? O problema mesmo é do PowerPoint, é ele, tá? É só durante a apresentação. Durante a apresentação, às vezes acontece. Está acontecendo normalmente uma vez por aula isso aí, tá? Vamos torcer para ter sido a única dessa aula. Bom, então a internet ela pode ser vista como um conjunto de sistemas autônomos, né? O que é isso? A internet, efetivamente, se você tentar pegar a internet. O que é a internet? Efetivamente, ela não é palpável, então ela não existe, tá? Na prática, o que acontece? Eu tenho aqui uma rede 1 que pertence a alguém ou a alguma organização. A mesma coisa, a rede 2, uma coisa, a rede 3, a rede 4. A rede 1 pode ser a minha casa, né? A rede 2 pode ser uma rede da universidade, né? E a gente considera que a internet é essa união de redes, essa interligação de redes. Cada rede tem um dono, né? Mas quando a gente une todas elas, nós chamamos de internet, tá? Então, um conjunto de sub-redes, né? Cada uma dessas são sub-redes, que estão conectadas. Aqui nós temos gateways, por exemplo, nós temos o gateway da rede 1, o gateway da rede 2, o gateway da rede 3, o gateway da rede 4. Existe uma ligação entre esses gateways. O gateway é o roteador, né? Então, não existe uma estrutura real. Existe uma série de ligações. Então, são diversos backbones que interligam redes regionais. Conectadas às redes regionais estão as redes locais. E aí a gente tem o que a gente chama de internet. Então, o protocolo que mantém a internet unida é um protocolo da camada de rede, conhecido como IP, né? Internet Protocol. Né? Qual é a tarefa do IP? Fornecer a melhor forma de transportar datagramas da origem para o destino, independente de esses hospedeiro estarem na mesma rede ou em outras redes intermediárias. Tá? Então, a tarefa do IP é encontrar o destino. Tá? A camada de enlace ela só leva até o próximo saldo, só leva até a máquina do lado. A camada de rede ela tem que estender esse serviço da camada de enlace, encontrar essa máquina e levar essa informação para qualquer máquina em qualquer lugar do mundo. Imagina, por exemplo, que você está fazendo um download de um arquivo de um servidor. Né? O que a camada de transporte faz? Ela recebe o fluxo de dados referente a essa transferência de arquivo. Então, existe um arquivo que você vai transferir, um arquivo grandão, e você tem a camada de transporte aqui. Caso TCP ou UDP. Tá? Vamos imaginar o TCP. Tá? Então, ela recebe esse fluxo do servidor. Tá? Provavelmente, esse fluxo é muito grande para caber em um único pacote. O pacote IP tem, no máximo, 64 KB. Né? Então, o que é preciso fazer? A camada de transporte precisa pegar e quebrar esse fluxo original em várias partes. Né? E pega cada uma dessas partes e coloca dentro de um pacote da camada de rede, um datagrama IP. Né? Então, vai ser quebrado em partes menores, cada parte é entregue para a camada de rede. Cada um será colocado em um datagrama IP. Esses datagramas são transmitidos pela internet. Conforme a gente vai ver daqui a pouco, ainda pode acontecer, tá? Desse datagrama, quando estiver fazendo o caminho dele pela rede, chegar num determinado roteador, que ele vai se ligar a uma tecnologia de rede que não permite datagramas tão grandes. Então, esse datagrama pode ser que precise ser fragmentado em partes menores. Então, ainda pode ser quebrado ao longo do caminho. Tá? Então, né, esses datagramas podem ser fragmentados ao longo do caminho. Tá? E quando todos os fragmentos chegam no destino, né, no seu computador, o datagrama original é montado. Né? Então, essas partes aqui elas vão ser todas unidas lá no destino. Quando chegar no destino, vai virar aquele datagrama original, tá? Esse datagrama aqui, quando juntar os fragmentos dele, e ele vai ser entregue ao TCP para que seja remontado, tá, o fluxo. Então, esse datagrama já chegou, faltam chegar os outros agora. Tá?
Então, quando todos os datagramas chegam ao computador, o datagrama original é montado, tá? E aí a camada de transporte recria o fluxo original lá na recepção. Então, aquela informação que sai daqui é colocada aqui. E o fluxo vai sendo retransmitido. Né? Matheus está perguntando o que é um backbone. Backbone é uma rede que está por trás, que interliga outras redes. Tá? Esse texto apareceu aqui, não? A palavra apareceu aqui? Mas independente, vamos lá. Tá? Então, backbone, vamos imaginar o seguinte, vou dar o exemplo da Veiga, o exemplo físico lá da Veiga. Tá? Você tem um laboratório que tem várias máquinas. Você tem outro laboratório que tem várias máquinas. Tá? Aí você tem outro laboratório que tem várias máquinas. Tá? E você tem, por exemplo, um switch aqui. Esse switch ele interliga os 3 laboratórios. Tá? Aqui por trás, nessa interligação, não existem computadores, é apenas uma interligação de rede. Tá? Então, essa rede aqui é o que a gente chama de backbone. Tá? São enlaces que são feitos para interligar redes. Né? Normalmente, uma rede de uma operadora de telefonia, de TV a cabo que oferece internet, essa rede é um tipo de rede backbone, que ela é feita para interligar redes. Tá legal? Normalmente, o backbone ele possui uma vazão maior, tem uma tecnologia de rede melhor, já que ele interliga pontos de rede. Vamos ver aqui, então, o protocolo IP versão 4. Então, vocês já devem saber, né? Na internet, nós temos o IP versão 6 e o IP versão 4, ambos coexistindo. Né? O IP versão 4 ele funciona perfeitamente bem. Né? Não tem, ele tem alguns probleminhas. O principal dele, o que está motivando mesmo a troca, é a faixa de endereço. Nós temos pouquíssimos endereços de IP versão 4, tá, para necessidade. Então, a gente precisa trocar por um novo protocolo que contenha mais endereço. Aproveitou-se, já que vai trocar a versão do protocolo por causa das questões de endereço, e tratou-se novas questões para melhorar o protocolo. Mas a gente vai discutir quando for falar do IP versão 6. Tá? Por enquanto, nós temos ainda o IP versão 4 em muitas máquinas e ele funciona muito bem. Né? Então, na internet, a camada de rede trata cada pacote de forma independente. Cada datagrama não tem relação nenhuma com o pacote que veio antes dele e nem influencia nos pacotes que vêm depois dele. Né? Pacotes com mesma origem e destino pode, inclusive, passar por diferentes rotas. Ou porque houve uma mudança na rota, ou existem algoritmos de roteamento que propositalmente manda pacotes por caminhos diferentes para poder aumentar a vazão da rede, como um todo. Né? Bom, o IP versão 4 ele é definido por RFC 791, número muito baixo, inclusive. Ele foi atualizado por algumas RFCs. 1349, 2474 e 6864. Né? É só botar lá na internet, por exemplo, RFC 791, vocês vão ver o documento original do IP. Então, algumas definições, algumas nomenclaturas aqui. Tá? Datagramas são unidades básicas de informação que passa para a internet. É o pacote. Tá? Então, o que uma camada de rede manda para o outro lado é um pacote. No caso da internet, o pacote também é um datagrama. Pode acontecer de um datagrama ser criado e ser muito grande para passar por determinada parte da rede. Aí o datagrama vai ser fragmentado, vão ser criados fragmentos de datagramas. Tá? Então, os fragmentos são parte de um datagrama que era muito grande e foi quebrado em unidades menores. Tá? Bom, dados precisam caber dentro da porção de dados da rede física. Né? Então, cada tecnologia de rede tem o que a gente chama de MTU. Tá? A gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas a MTU, por exemplo, de uma rede Wi-Fi é cerca de 8.000 alguma coisa bytes. Da rede Ethernet é 1.500 bytes. Então, você poderia ter um equipamento Wi-Fi, né, que está ligado à internet, e ele manda um pacote lá com 8.000 bytes. Quando o AP captura esse pacote pela antena dele e vai enviar via cabo para a rede, essa rede aqui, o maior tamanho dela é 1.500 bytes. Então, o que vai acontecer?
Esse pacote que desceu aqui com 8.000 bytes, quando chegar aqui dentro, ele vai ter que ser fragmentado em várias partes menores. Então, isso é o fragmento. Tá? E MTU é a unidade máxima de transmissão de uma determinada tecnologia de rede. Tá? Então, no caso do Wi-Fi é 8.000 alguma coisa, no caso da internet é 1.500 bytes. O IPv4 especifica que a fragmentação acontece em cada roteador baseada na MTU que deve passar. Então, quando a informação chega no roteador, o roteador olha se ela cabe na outra rede, se não couber, o roteador tem que quebrar. Um detalhe, né? Cada datagrama que é quebrado em fragmentos, tá? Também é um datagrama. Então, um fragmento de um datagrama tem o mesmo formato que um datagrama. Então, também é considerado um datagrama. Isso aqui é um exemplo da estrutura de um pacote IP. Tá? Então, o pacote IP tem vários cabeçalhos, vários campos de cabeçalho, tem um campo opcional, e no final vão os dados. Tá? Vamos ver o que faz cada campo desse, a função de cada campo, que com isso a gente vai entender bem o funcionamento do IP. Tá? Então, o cabeçalho possui uma parte fixa de 20 bytes, essa parte aqui, ó. Cada linha dessa aqui tem 4 bytes, né? Tem 32 bits, então 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 4, 20. Né? Tem uma parte opcional, de tamanho variável, essa parte aqui, opções, normalmente não existe. E, por fim, vem os dados. Tá? Então, vamos lá. O que aqui tem aqui de informação? Primeiro campo do IP, versão. Carrega o número da versão do IP. Quando o pacote IP chega no destino, a primeira coisa que tem que olhar é olhar o campo, o número dele. Porque esse número vai dizer quais são os campos que vêm depois. Depois tem um campo de comprimento de cabeçalhos, conhecido como IHL, que diz quantas palavras de 32 bits tem um cabeçalho. Tá? Então, no caso aqui, o cabeçalho original tem 5 linhas, então ele tem 5 palavras de 32 bits. Tá? Um outro campo é o tipo de serviço. Ele permite que o hospedeiro informe a subrede o tipo de serviço que ele deseja. Né? Então, são possíveis várias combinações aqui. Né? Então, você pode estar dizendo que você está, por exemplo, mandando um pacote de telefonia. Tá? Esse pacote de telefonia é muito ruim quando existe atraso para ele, porque incomoda, atrapalha a conversa. Né? Isso quer dizer que quando chega um pacote de telefonia no roteador, o roteador pode chegar e passar à frente dos outros pacotes. Tá? Então, o roteador pode identificar um pacote, olhando o campo tipo de serviço, e ele vai e passa à frente. Esse tipo de pacote não fica na fila concorrendo com dados normais. Tá? Lembrando que não é a tarefa do IP. Tá? O IP ele não dá tratamento especial de um tipo de serviço, ele apenas carrega a informação. E aí você pode ter na rede equipamentos que olham para essas informações. Você pode ter, por exemplo, um roteador, né? E esse roteador olhar para esse campo e fazer alguma coisa especial com base nisso. Né? Lembrando, pode fazer. Né? O roteador também pode não fazer. Roteadores mais simples nem olham esse campo. Roteadores mais sofisticados podem olhar e você pode programar o roteador para funcionar dependendo do campo. Então, é apenas um campo que o IP reserva para isso. Aqui um campo chamado comprimento do datagrama. Repara que ele é metade de um campo de 32 bits. Tá? Então, qual é o tamanho do datagrama? Ele vai, já que é um campo de 16 bits, ele tem 16 bits para endereçamento. 16 bits podem endereçar quantos valores diferentes? 2 elevado a 16 valores. Tá? Isso aqui dá 64K. 2 elevado a 16, 64K, que é 65.536. Tá? Logo, o datagrama IP, né, vai ter, no máximo, 64K de dados. Um outro campo é o campo identificação. Tá aqui, identificador. Isso aqui é o seguinte: cada datagrama, quando é enviado,
ele sai com um número diferente de todos os outros, né? Então, sai o primeiro datagrama aqui, vamos supor, ele sai com o número 10. Sai o segundo datagrama, ele vai sair com identificação 11. Sai o terceiro datagrama, sai com identificação 12. Né? Para que serve essa identificação? Se eles forem fragmentados ao longo do caminho, o que vai acontecer? Vamos supor que esse datagrama foi fragmentado em 3 partes. Né? O que vai acontecer com esse datagrama? Cada uma dessas 3 partes vai ter a mesma identificação, vai ter identificação 10. Né? Então, quando os datagramas são fragmentados, eles precisam ser remontados, esse campo, cadê aqui? Esse campo de identificação vai ser o mesmo para todos os fragmentos. É por aí que a gente vai saber qual fragmento faz parte de qual datagrama. Da mesma forma, quando o outro for quebrado, todos os fragmentos vão ter tamanho 12, por aí vai. Tá? Eu vou aproveitar essa figurinha aqui, tá? E vou explicar os outros campos aqui, sem virar, para aproveitar essa imagem. Tá? Então, esse é o campo de identificação. Aí vem 3 bits. O primeiro bit não faz nada, tá? A gente perde. O segundo bit é um bit don't fragment, não fragmente. Esse bit está falando o seguinte: se acontecer essa situação aqui que é necessário fragmentar, né, não fazer a fragmentação. O roteador não pode fragmentar. E aí, o que acontece? Né? Porque, se a gente lembrar aqui, para que existe a fragmentação? A fragmentação existe quando a informação chega para um roteador, para uma porta, e ela tem um tamanho muito grande para a tecnologia da porta seguinte. Não cabe um pacote tão grande assim. Bom, se eu falo para não fragmentar, o roteador não tem como enviar para ali. O que o roteador faz, então? Joga fora esse pacote e manda para a origem uma informação. Ó, joguei fora o seu pacote, porque eu precisei fragmentar num tamanho X, lá qualquer, mas você falou para não fragmentar. Tá? E aí cada aplicação resolve se quer ou não deixar fragmentar. Normalmente, deixa fragmentar. Esse é o campo DF, né? Não fragment, don't fragment. Tá? Temos ainda o campo MF, que é more fragments, é para dizer quando existem mais fragmentos. Né? Por exemplo, aqui o campo MF, o segmento 10, desculpa, o pacote 10, tá? Com o identificador 10. Ele é único. Se ele é único, qual é o valor do bit mais fragmentos dele? O valor do bit mais fragmentos é 0, porque não existem outros fragmentos, ele é único. Quando quebrar agora em 3, vamos supor que foi na ordem. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro fragmento. Então, o que vai acontecer com o primeiro aqui? O campo more fragments dele vai ter valor 1, para dizer, ó, tem mais gente depois de mim. O 2 é a mesma coisa. Tem mais gente depois de mim. E o 3? O 3, que como é o último fragmento, vai ter o valor 0. Né? E o deslocamento de fragmentação, que são 13 bits, né, vai identificar a posição de cada fragmento. Porque, como foram quebrados, esses próprios fragmentos também podem fazer caminhos diferentes, eles podem chegar fora de ordem. Então, quando eles chegaram no destino, eles precisam ser colocados na ordem correta. Esse deslocamento de fragmentação é que vai servir para colocar nessa ordem correta. Tá? Vai juntar todos eles. Repara o seguinte aqui, porque vai ser importante para um exemplo que a gente tem à frente. O comprimento total do datagrama é um campo de 16 bits. Esse campo de deslocamento de fragmentação é um campo de 13 bits. E ele precisa endereçar todos os 16. Então, na verdade, esse deslocamento aqui é sempre múltiplo de 8, tá? Que são os 3 bits que foram perdidos aqui. Então, é sempre múltiplo de 8. A gente assume que o endereço da localização vão ser 13 bits seguidos de 3 zeros. Tá? Então, fragmento, não existe um fragmento que não seja múltiplo de 8. Vai ver um exemplo mais para frente. Ok, gente? Essa parte de fragmentação aí? Vou mandando. Tá? Então, aqui foram os campos que eu expliquei agora, mas eu mantive a imagem anterior, tá? Para poder ficar mais claro. Por fim, vem por fim não, né? Vem mais uma linha,
que é o tempo de vida, o campo time to live. Tá? Isso aqui é um campo importante, porque pode acontecer de dar um problema de roteamento na rede, numa rede passar por alguns instantes de instabilidade e entrar em loop. Tá? Então, pode acontecer, por exemplo, de uma determinada rede acontecer isso aqui, esse roteador acha que o caminho é por esse roteador acha que o caminho é por esse roteador acha que o caminho é por esse roteador. Então, o pacote fica em loop, girando pela rede. Tá? Se isso acontecer, né, ou podem ter outras formas de loop também, tá? Mas se isso acontecer, o que esse campo tempo de vida faz? A orientação para ele é o seguinte: cada vez que o pacote passa por um roteador, esse tempo de vida é decrementado. Então, ele sai na origem. Quando ele é criado com valor, e cada vez que passa por um roteador, decrementa. Diminui, 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 diminui. O que acontece? Se chegar a zero, muito provavelmente a rede está em loop. Então, quando o roteador recebe um pacote desse, tem valor 1, que ele decrementa, passa a ser zero, ele joga fora. Tá? Descarta. Então, é usado, tá? É para limitar a vida útil de um pacote, conforme está escrito aqui. Tá? Ele é decrementado a cada roteador que passa. Aqui, protocolo da camada superior. Né? O IP ele está carregando na área de dados alguma coisa. A gente viu na estrutura em camadas que o IP carrega informações para protocolos de transporte. Né? Então, alguns exemplos de números que podem estar aqui. Se ali dentro tiver o número 6, ele vai entregar para o protocolo TCP. Se aqui dentro tiver o número 17, ele vai entregar para o protocolo UDP. E existem alguns outros protocolos para quem ele pode entregar diretamente. Por exemplo, é o SPF, ICMP, tá? Alguns outros protocolos que a gente vai ver ainda mais para frente. Temos ainda aqui um campo soma de verificação do cabeçalho. Soma de verificação a gente já discutiu aqui, né? Soma de verificação é algo que a gente faz, um processamento que a gente faz sobre dados e obtém um número, tá? É um número, um hash, né? Uma das técnicas é uma técnica conhecida como CRC, né? E esse hash ele é usado para comparar dois valores. Então, basicamente, a gente faz o seguinte: a gente tem dados, a gente faz um processamento sobre esses dados e chega à conclusão que esse processamento deu um determinado valor. A gente manda isso tudo para o outro lado. Quando chega do outro lado, chegam os dados, o receptor faz o mesmo processamento nos dados e compara o resultado com o que veio pela rede. Se os dois forem iguais, tá tudo certo. Se forem diferentes, houve erro de transmissão. Tá? Então, isso aqui é uma soma de cabeçalho para testar se está havendo erros. Repara no nome. Soma de verificação do cabeçalho. Tá? Ele só verifica erros no cabeçalho. Tá? Então, ele só verifica se está tudo certo aqui dentro. Aqui também. Os dados estão fora. Tá? Dado não é verificado. Então, quando o IP recebe uma informação, se houver algum bit alterado aqui no cabeçalho, ele sabe que houve erro e joga fora. Agora, se aqui tiver tudo certo, mas tiver erro nos dados, ele não tem como saber. Ele assume que está certo e passa para a camada superior. Temos ainda campo endereço IP de origem, endereço IP destino. Então, isso aqui identifica a máquina que está enviando, isso aqui identifica a máquina que está recebendo. Esse endereço destino é que vai ser usado nas tabelas de roteamento ao longo do caminho. Depois vem a parte opcional, que é utilizada para poder inserir opções ao protocolo IP que não estão contidas no projeto original. Tá? Isso aí na prática não é usado. E dados, carregam os dados da camada de transporte. Na maioria dos casos, né? Podem carregar dados ainda de outros protocolos. Bom, vou entrar em mais detalhes sobre fragmentação e reconstrução de datagramas. Tá? Então, como isso acontece? Primeiro, nem todos os protocolos de camadas de enlace podem transportar pacotes do mesmo tamanho. Né? E o roteador precisa fazer compatibilização das diferentes tecnologias. Então, na prática, o que acontece? A camada de enlace serve para mandar a informação para uma máquina do lado. Então, basicamente, a informação que está trafegando pela internet, ela pode vir de um roteador aqui,
Esse roteador está ligado com uma tecnologia de rede qualquer e ele se liga ao outro roteador. Esse outro roteador, para encaminhar, ele vai mandar a informação para o outro lado, por uma outra rede, tá? Por uma outra interface. Agora, essas duas interfaces elas podem ter tecnologias de enlace diferentes. Então, uma informação ela pode estar vindo por uma tecnologia que aceita dados de determinado tamanho, mas quando passa pelo roteador e vai ter que sair pelo outro lado, esses dados são muito grandes, não cabem no pacote da outra tecnologia. Para botar alguns exemplos aqui, ó, MTU 202.3, que esse aqui é a rede Ethernet, tem 1.500 bytes, tá? Tamanho máximo. MTU 202.11, que é o Wi-Fi, tá? 7.981 bytes, é bem maior do que o Ethernet. Se a gente vem do Wi-Fi para passar para a Ethernet, pode ser que precise fragmentar, né? O HDLC, que é o protocolo muito comum de comunicação entre roteadores por linha serial, por enlace rádio, essas coisas, né? 1.564 o tamanho. MTU do PPP over Ethernet, tá? Isso aqui é normalmente o PPP e o PPPoE é usado por provedores de acesso, TV a cabo, sistemas ADSL, tá? É o protocolo usado pelo modem para comunicação. Ele aceita 1.492 bytes. Então a gente percebe aqui que dos protocolos mais conhecidos, né, todos eles possuem tamanhos diferentes. Então pode acontecer, tá, de ter que ser fragmentado, inclusive mais de uma vez ao longo do caminho, né? Agora, o roteador ele precisa interligar enlaces que possuem diferentes MTU. É o exemplo aqui, tá? Tem uma rede, por exemplo, Wi-Fi, sai para uma rede Ethernet, né? Pode ser necessário fragmentar o datagrama, né? Ou seja, o datagrama que saiu aqui em cima, um determinado tamanho, vamos supor que ele saiu com 2.000 bytes. Ele vai passar para o lado de cá e vai passar para uma rede Ethernet, que no máximo 1.500. Eu vou ter um datagrama de 1.500, um datagrama de 500. Precisei fragmentar em duas partes, tá? Então, cada parte de um datagrama que foi dividido é conhecida como fragmento. A gente já falou sobre isso. Agora, o datagrama ele precisa ser reconstruído antes de ser entregue ao protocolo no destino. Então, como é que funciona a fragmentação? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tá saindo uma informação daqui, né? E essa informação ela tem 4.000 bytes. Então, está aqui, a informação com 4.000 bytes. Está passando por essa tecnologia de rede. E vai passar aqui por uma rede que provavelmente essa rede aqui é uma rede Ethernet, já que o MTU dela é 1.500. Então, eu tenho aqui, ó, 4.000 bytes de informação e eu tenho que botar numa rede que só aceita 1.500. E com um detalhe em particular, o MTU do enlace é 1.500. Então, o máximo que ele carrega é 1.500. Então, significa que o datagrama IP completo terá 1.500. Só que o que a gente sabe, né? Então, isso aqui é 1.500, né? A gente já viu que o IP ele tem um cabeçalho, né? E a gente viu que o cabeçalho do IP ele tem 20 bytes. Então, só o cabeçalho do IP já consome 20 bytes aqui desse fragmento. Desculpa, desse pacote, né? Desse datagrama. O que quer dizer que quanto de dado eu posso enviar? Se a MTU é no máximo 1.500, tirando o cabeçalho, eu posso enviar no máximo 1.480 bytes. É a continha que tem que ser feita. Cada fragmento vai conter no máximo 1.480 bytes. Então, esse primeiro fragmento aqui, já que o pacote é de 4.000, quantos bytes vai ter nele? Ele vai ter 1.480. Tá? E o segundo pacote também tem 1.480. Tomando esses dois aqui, a gente vai dar 2.960. É isso? Tá? Como o pacote é de 1.400, é de 4.000, se você tirar 2.960, tá? É de 4.000, você vai ter que você vai precisar me mandar agora mais 1.000, mais 1.020, né?
verdade, mais 1040, né? Peraí, vamos fazer a conta aqui rapidinho. 4.000, né? Menos 2.960. Aqui 10, né? Então vai ser 40, 0 e 1. Então aqui 1040. Tá até errado aqui no livro, tá? No livro tá 1020 bytes de dados, 1040. Tá? Então, esse outro detalhe, tá? Então, primeiro fragmento. Esse datagrama ele sai com o identificador 777. Então, todos os fragmentos que forem criados vão ter o mesmo identificador, 777. Bom, o primeiro datagrama ele vai ter 1480 bytes de dado. Qual é o identificador, qual o deslocamento dele? Ele é o primeiro byte do datagrama original. Então, o deslocamento dele é 0. 0. Né? Qual é o deslocamento do seguinte? O deslocamento seguinte ele é 1480, porque ele tem 1480 bytes aqui na frente. Só que como são sempre múltiplos de 8, o que a gente faz? A gente divide esse 1480 por 8. Tá? Então, 1480 dividido por 8 vai ser 185 o identificador dele. Da mesma forma, o identificador do terceiro vai ser 350, né? 370. Tá? Então, isso aqui, ó. E todos eles têm identificador 777. Tá? Então, quando os datagramas chegaram no destino, vão ver que todos são 777, são todos fragmentos do mesmo datagrama, e pelo número aqui de deslocamento do byte, a gente sabe a ordem que eles têm que ser colocados. Tá? Então, eles foram fragmentados aqui na origem, passa por vários roteadores, quando chegam no destino, eles são juntados novamente. Tá ok? Então, vamos lá, tá ok? Vamos lá. Direcionamento IPv4. Isso aqui é um assunto bastante importante, tá? Para quem resolver trabalhar com redes no futuro. Tá? Direcionamento IPv4, direcionamento IPv6, tá? É saber criar subredes, saber criar máscaras, né? Faz parte do trabalho do administrador de redes. Então, vamos começar a ver hoje. Não vai dar tempo de terminar o assunto, mas também está cedo para encerrar a aula. Tá? Então, a gente começa a ver hoje, semana que vem a gente continua. Aqui no endereçamento IPv4, né? Um hospedeiro na internet normalmente possui apenas uma interface de rede com a rede de computadores. Então, você imagina uma máquina aqui. Né? Essa máquina ela está ligada a uma rede de computadores. Ela tem apenas uma interface. Né? Essa interface, então, de rede, a placa de rede, é a fronteira, né, entre o hospedeiro e a rede física. Tá? Fica bem lá na fronteira. Né? Onde está o endereço IP? Né? O endereço IP ele é associado a essa interface com a rede. Né? Agora, imagina o seguinte, ele está ligado, essa rede está ligada a um roteador. A sua rede vem aqui, né? Existe um roteador. Você quer ter uma saída para a internet, você liga a sua rede ao roteador. Esse roteador ele já tem algumas outras redes. Tá? Ele pode interligar várias redes. Tá? Então, o roteador é um equipamento que ele tem várias interfaces de rede, ele tem várias plaquinhas de rede. Tá? Bom, então, um roteador, né, a função dele é receber um datagrama por uma interface e repassar para outra. Recebe para uma interface e joga para o destino. Tá? Então, para isso, o roteador está ligado a duas ou mais redes físicas. Né? O nosso roteador na nossa casa, por exemplo, está ligado em basicamente duas redes físicas. Tá? É a nossa rede interna e a rede da internet, né? A rede da operadora da internet. Se for levar a sério mesmo, está ligado em três redes físicas. Né? Você tem a rede Wi-Fi, você tem a rede cabeada, você tem a rede da internet. Um roteador de núcleo pode ter várias interfaces. Né? Eu já trabalhei com roteadores, tá? Que ele tinha, agora eu não me lembro do número exato, não, mas se não me engano, eram 96 interfaces. Tá? Ele interligava até 96 redes diferentes.
né? Então, são roteadores bem parrudos, né? Roteador de núcleo, né? Agora, então, considera o roteador e suas interfaces, tá? Então, o roteador vai estar ligado a duas ou mais redes. A fronteira entre o roteador e qualquer uma dessas redes também é uma interface, né? Assim, o roteador tem múltiplas interfaces, uma para cada uma das redes a qual está conectado, né? Então, significa o seguinte, o endereço IP ele está associado, normalmente, não a uma máquina, mas sim à interface da máquina. É que quando a gente tem um computador e o computador tem apenas uma interface, a gente acaba falando qual é o endereço do computador, né? Mas um roteador, por exemplo, ele está ligado a várias redes. Esse roteador do exemplo aqui está ligado em 4 redes. Então, a gente não vai falar qual é o endereço do roteador. A gente vai falar qual é o endereço de determinada interface do roteador. Então, independentemente, né, de quantas interfaces tenha um hospedeiro, o IP exige que cada interface tenha seu próprio endereço IP. Está aqui o que eu já comentei com vocês. Ó. O endereço IP está tecnicamente associado com uma interface, né, e não com o hospedeiro que contém aquela interface. Então, a associação é com uma determinada interface, né? Voltando a esse assunto aqui de cima, exige que cada interface tenha seu próprio endereço IP. Imagina o seguinte, você está na casa de vocês, vocês têm um notebook de vocês, esse notebook de vocês ele tem o Wi-Fi, né? E também tem uma rede cabeada. Você está conectado aos dois. Você tem a interface do Wi-Fi, né? E isso aí está ligado a um roteador. O seu roteador, que também tem uma antena Wi-Fi, também tem as suas redes Ethernet. Então você está ligado à rede Ethernet, você está ligado via Wi-Fi ao mesmo roteador. Esses são enlaces diferentes, tá? E as duas interfaces da sua máquina, tanto a interface Wi-Fi quanto a interface Ethernet, elas são interfaces diferentes. Então, mesmo que esteja ligado ao mesmo roteador, ele distribuindo os mesmos endereços, você terá na sua máquina dois endereços IP diferentes, uma para a rede sem fio e uma para a rede cabeada. Fora o loopback, que é o endereço 127.0.0.1. Tá? Então, cada interface ativa na internet terá um endereço IP diferente. Então, vamos lá, formato do endereço IP aqui, né? Cada endereço IP, né? Lembrando que a gente está falando do IP versão 4, né? Cada endereço IP tem comprimento de 32 bits, 4 bytes. Tá? Então, como ele tem 4 bytes, o que a gente costuma fazer? A gente costuma escrever ele com o que a gente chama de notação decimal separada por pontos. Já que ele tem 4 bytes, a gente pega esses 4 bytes, divide em 4 campos, cada campo com 1 byte, né, com 8 bits, e a gente, ao escrever o endereço IP, escreve o valor decimal desse bit, ponto, o valor decimal do outro, bit não, byte, né, ponto, ponto. Né? Então, há um total na internet de 2 elevado a 32 endereços possíveis. Aproximadamente 4 bilhões de endereços IP. Na prática, não tem isso tudo, porque algumas faixas elas são perdidas. Tá? A gente vai ver a razão disso mais para frente. Mas, enfim, cada byte está escrito nessa forma. Né? Como isso aqui é um byte, 8 bits, cada campo desse só pode assumir valores de 0 a 255. O valor máximo de cada campo é 255. Não tem valor negativo para cada um dos campos. Né? Então, por exemplo, o endereço IP é 192.168.23.67. Né? Que endereço é esse? Então, 192 é o equivalente aos 8 primeiros bits, aqui está 192. 168 é equivalente ao segundo byte. O 23 é equivalente ao terceiro byte. E o 67 é equivalente aqui ao quarto byte. Tá? A notação binária disso aqui é o 92.168.23.67, essa sequência de bits aqui. Só para dar uma relembrada aí, né? Aqui, ó, se você pegar, essa aqui é a posição, né? São 8 bits, então a posição é de 0 a 7. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, posição 6, posição 7.
Então, esse número aqui é 2 elevado a 7 mais 2 elevado a 6. É um 92. Tá? Esse aqui vai ser 2 elevado a 7ª mais 2 elevado a 5ª mais 2 elevado ao cubo. Somando, né? Isso aqui, 168. Da mesma forma, elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 4. Tá? Esse aqui vale 23. E esse carinha aqui, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 6ª. Somando, dá 67. Tá? Então, esse endereço IP aqui possui esse formato binário aqui. O roteador, os equipamentos de rede só trabalham com isso aqui. Só. Né? Essa forma aqui é para facilitar o ser humano a entender. Convenhamos que é muito mais agradável e fácil decorar isso aqui do que isso aqui está aqui embaixo. Bom, vou voltar mais alguns conceitos de endereço aqui. Tá? Cada interface em cada hospedeiro tem que ter um endereço globalmente exclusivo. Não podem duas máquinas na internet terem o mesmo endereço. Né? Ah, mas a gente vê várias redes do 92168.0, 92181, tá? A gente vai discutir isso semana que vem. Mas esses são endereços que eles não são válidos na internet. As máquinas que estão usando esse endereço, elas não estão diretamente conectadas à internet. Tem uma que a gente chama de caixa NAT por trás. Então, observe essa figura aqui. Tá? Nós temos duas sub-redes, né? Uma sub-rede aqui à esquerda e uma sub-rede à direita. Né? E a gente pode reparar o seguinte, esse roteador que liga essas duas sub-redes, ele tem duas interfaces. Uma interface esquerda e uma interface para a direita. A gente percebe que todos os endereços que estão na esquerda, eles têm o mesmo prefixo comum. Todos eles estão no formato 192.168.0 alguma coisa. Todos. Pode reparar aqui, ó, 192.168.0, 192.168.0, 192.168.0. Da mesma forma, quem está na direita aqui, ó, todos eles têm o formato 192.168.1. Né? Percebe lá que todos eles começam com o mesmo endereço, tem o mesmo prefixo, um prefixo comum. Tá? Cada uma dessas redes que interconecta 3 hospedeiros mais a interface do roteador, por exemplo, aqui à esquerda, ó, os 3 hospedeiros mais essa interface do roteador, isso é uma sub-rede. Da mesma forma, quem está no lado direito, ó, todas as interfaces de todos os hospedeiros mais a interface do roteador formam outra sub-rede. Então, uma sub-rede em P, ela é formada por máquinas que tenham prefixo comum, tem o mesmo tipo de endereço. Né? Nesses exemplos aqui, tá, que a gente viu, quem é a parte fixa do endereço? É a parte formada pelos 3 primeiros bytes. Então, se você olhar o campo de endereço, né, que a gente viu que ele era dividido em 4 bytes, os 3 primeiros bytes aqui, eles identificam a rede. Ele é o endereço da rede. Né? E o último byte aqui, ele identifica o hospedeiro, identifica o host dentro da rede. Né? A gente fala que essa rede aqui, tá, na nomenclatura da internet, essa aqui, à esquerda, é a rede 192.168.0.0/24. Tá? Esse /24 aqui está falando o seguinte, nós não temos 3 bytes, cada byte tem 8 bits. Né? Então, quantos bits eles são fixos para definir a rede? Nós temos aqui 24 bits. 3 vezes 8, 24. Então, esse /24 aqui é para dizer o seguinte, que essa parte da rede, 192.168.0, é fixa, ela não muda. Da mesma forma, no lado direito aqui, a parte fixa é 192.168.1. Então, aquela rede da direita é a rede 192.168.0/24. Tá? Então, esse 24, né, repetindo aqui, indica os 24 mais à esquerda definem a subrede. E o endereço é sempre o primeiro. Então, no caso aqui vai ser 0. Então, o endereço da rede. 92680, 0. 192.168.1, 0. Tá identificando a rede. Essa estratégia de distribuição de endereços, tá,
ela é conhecida como CIDR, Classless Interdomain Routing, tá? Ele generaliza a noção de endereçamento sub-rede. Ele generaliza por quê? No início da internet, a gente não podia quebrar a rede em qualquer ponto que a gente quisesse, tá? Existiam 3 classes de rede. Então, as redes, a parte fixa dela tinha que ser sempre o endereço decimal que nós pudéssemos ver. No caso do exemplo aqui, é 192.180. No caso aqui, o 192.181. São campos inteiros, né? Então, na internet original, quando nós tínhamos uma rede onde os 3 primeiros campos são fixos, tá? Esses 3 primeiros campos são fixos e só o último que é variável, nós tínhamos uma rede classe C. Se a rede tivesse um endereçamento tal que os 2 primeiros campos são fixos e os 2 últimos são variáveis, seria uma rede classe B. Um outro tipo de rede é a rede classe A, onde só o primeiro campo é fixo. Os outros 3 campos são variáveis, então são redes classe A, né? Isso quer dizer que eu só podia ter esses esquemas de endereçamento de rede. Mas a coisa começou a ficar complicada, começou a ter um desperdício muito grande, né? Especialmente por causa das redes classe B, tá? Que são muitas redes e elas são redes muito grandes, né? Cada rede classe C, se você pegar aqui, ó, 1 byte, cada rede classe C, qual é o tamanho dela? Cada rede classe C tem 2 elevado a 8 endereços. Uma rede classe C, ela tem 256 endereços, tá? Agora, uma rede classe B, a parte do host dela são 16 bits. Então, são redes com 2 elevado a 16 endereços, você tem 65.536 endereços. Então, organizações que tinham, por exemplo, 1.000 máquinas, 2.000 máquinas, recebiam endereço classe B. Você vai usar 1.000 ou 2.000 endereços num conjunto de 65.000 endereços. Então, a gente começou a jogar fora muito endereço IP, um desperdício muito grande, tá? Então, foi criado o esquema sem classe, ou seja, acaba com essa história de classe A, classe B, classe C, e é chamado de Classless Interdomain Routing, CIDR, onde eu posso fixar numa quantidade qualquer de bytes. Essa aqui eu fixava em 24, ou eu fixava em 16, ou eu fixava em 8. Agora, com CIDR, eu posso fixar qualquer quantidade, tá? Mais para frente, a gente vai ver a vantagem disso na semana que vem, tá? A gente vai aprender a fazer os cálculos de rede. E vocês vão ver de forma bastante clara qual a importância disso. A gente pode dimensionar a rede do tamanho exato que a gente precisa. Então, o administrador de rede precisa saber fazer isso, né? Então, endereço IP, o que acontece? Endereço IP de 32 bits, ele é dividido em 2 partes, sendo representado por ABCD/X, onde esse X indica a quantidade de bits existentes na primeira parte do endereço, aquele /24 que a gente viu alguns slides atrás, né? Então, o X bits mais significativo no endereço dessa forma aqui, ABCD/X, constitui a parcela de endereço IP, tá? Que são denominados prefixos. É a parte que identifica a rede, é a parte que nunca muda dentro de uma rede, tá? Então, se eu tenho um endereço IP, né, lá com 32 bits, ele é um endereço, por exemplo, vamos supor que aqui tem 32 bits, ele é um endereço /28, significa que os 28 primeiros bits nunca mudam, só vão mudar os 4 últimos bits. Os 28 primeiros bits são prefixo da rede, é o que identifica a rede, e os 4 últimos bits são aqueles que, dentro de uma rede, identificam as máquinas. Então, lembrando, tudo isso a gente vai ver semana que vem, vai aprender a fazer essas contas, tá? Sem dificuldade. Então, uma organização normalmente recebe um bloco de endereços contíguo, né? O que é isso? Quando você é uma organização e você solicita endereço na internet, você recebe uma faixa de endereços, e essa faixa é contínua. Ela vai desde o endereço inicial até o endereço final. Nenhum desses endereços aqui no meio pertence a outro, pertence a você. Essa faixa é uma faixa com prefixo comum, né? Por exemplo, 192.168.0. Então, isso aqui poderia ser do 192.168.0.1 até o 192.168.255, né? Endereços
IP de máquinas dentro da organização, todas possuem o mesmo prefixo comum. Isso facilita muito, né? Porque imagina o seguinte aqui, você tem um roteador, você tem esse roteador aqui, e essa rede aqui, que é a rede 192.168, vou botar aqui, 0.0/24. Tá? Qualquer máquina aqui dentro pode ser endereçada, qualquer endereço pode ser válido. Então, você tem aqui um roteador, que ele precisa endereçar essa rede aqui. Pelo que a gente viu até então, o roteador, na tabela de repasse dele, ele teria que ter todos os endereços possíveis. Então, ele teria que ter todos os endereços dessa rede. Mas para que ter todos os endereços? Né? Ele pode ter aqui na entrada, isso aqui, por exemplo, é a porta 3. Ele pode ter uma entrada aqui na tabela de repasse, que é desse formato aqui, ó, 192.168.0.0/24. Quando faço isso, o que eu estou falando? Eu estou dizendo para ele que todo mundo que começa com 92180 tem que sair pela porta 3. Essa porta 3 do roteador aqui. Que é face 3 do roteador. Né? Então, em vez de eu botar 256 entradas nessa tabela, eu boto uma entrada só. E esse prefixo, /24, vai me dizer que vale para todo mundo. Né? Então, isso diminui de forma gigantesca o tamanho das tabelas de roteamento. Torna, inclusive, o roteamento viável na internet, senão seria inviável. Tá? Então, todos os hospedeiros têm o prefixo comum, a gente já viu, né? E diminui muito o tamanho da tabela. Né? Um único registro nessa forma aqui vai ser suficiente para transportar qualquer dos pacotes para a porta de saída. Bom, se eu tenho, então, que no endereço de 32 bits, então aqui eu tenho endereço de 32 bits, né? Se desse endereço de 32 bits, X forma o prefixo, X são usados para identificar a rede, quanto sobra? Se são 32 e X eu usei no prefixo, sobram 32 menos X no final. Tá? Então, os últimos 32 menos X bits no endereço distinguem os hospedeiros dentro da subrede. Tá? Então, essa quantidade de bits aqui é que vai ser utilizada para diferenciar quem são as máquinas dentro da rede. Né? Esses bits menos significativos, eles podem ter uma estrutura adicional de subrede, tá? Assim como a gente discutiu anteriormente. A gente vai fazer exercícios com isso aqui. A gente vai fazer algum exercício para criar novas subredes. Tá? Então, por exemplo, suponha que os 24 primeiros bits desse endereço aqui especifiquem o prefixo, ou seja, o prefixo é ABC. O campo D serve só para especificar os hospedeiros. Tá? Então, os 8 bits restantes identificam as máquinas específicas dentro da organização. Tá? Agora, a estrutura interna da organização ela pode ser de uma maneira que esses 8 bits mais à direita seriam usados para criar uma nova subrede dentro da organização. Né? Por exemplo, eu posso usar o prefixo /28. Se eu usar o prefixo /28, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os últimos 8 bits e estou reservando 4 deles para criar subredes aqui dentro. E os outros últimos 4 servem para identificar as máquinas dentro da rede. Tá? Então, eu posso criar aqui, ó, 2⁴, 16 subredes, cada uma contendo até 16 endereços. Tá? A gente vai ver mais na semana que vem a mágica que a gente faz para conseguir fazer essa quebra e para que serve também, né? Não é só ver fazer, mas por que fazer. Tá ok, gente? Até aí? Bom, então, próximo assunto, a gente vai começar a discutir sobre quebra de uma rede em subredes. Mas aí a gente vai ver semana que vem, tá? Porque aí já começa o assunto agora, que a gente vai começar a falar em máscara de rede, tá?
vai falar em quebrar as informações, tá? Vai falar em quebrar as informações, vamos fazer uma série de cálculos. Aí na semana que vem a gente se encontra e começa a fazer essas contas. Nós vamos ver como vai ser uma separação de rede em sub-redes, tá? E já dizendo, já adiantando, inclusive vai ser uma das questões da A2. Tá? Alguma pergunta aí, gente? Uma dúvida? Bom, então, não tendo dúvida, encerrar a gravação, puxar uma listagem aqui.